Salve, salve, galerinha! Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Área dos Animes. E hoje vamos continuar falando sobre Shumatsu no Valkyrie. Vamos agora para o quarto round do Ragnarok. Hércules versus Jack, o Estripador. Mas antes de realmente começar o vídeo, eu já peço para vocês deixarem um like, se inscreverem no canal, ativarem o sininho das notificações para receberem novos vídeos. Espero que vocês gostem. Então, bora para o vídeo. Bom, basicamente depois de que o Sasaki, durante o terceiro round, havia derrotado Poseidon, os deuses, em frente àquela inevitável, aquela impossível realidade, pelo menos ao ver deles, simplesmente responderam apenas com silêncio. E assim nós tivemos basicamente a primeira vitória da humanidade, Sasaki Kojiro conseguindo ganhar de Poseidon depois de uma luta extremamente acirrada. Mas enquanto isso, os deuses acabam vendo de que Poseidon morreu. O próprio Loki constata isso para o Zeus. Zeus que fica bem furioso até com isso. Ninguém esperava de que o Sasaki seria mais forte do que Poseidon. Só que isso ainda não é tudo. O próprio Zeus percebe de que essa não é a verdadeira realidade do Ragnarok. Eles ainda precisam sim aceitar algo, de que é o fato de que temos que admitir: os humanos realmente são fortes. Graças a Brunhilde, ao Volans, a ideia que ela teve, ela tá conseguindo botar os humanos em pé de igualdade aos deuses. Então tem que acabar com essa ideia de que os humanos são todos fracos. De fato, porque foi por conta disso de que os deuses acabaram tendo seu tapete puxado e o Poseidon morreu de forma brutal para o Sasaki Kojiro. Então eles de fato reconhecem, e é por isso de que nós vamos lutar com tudo. Até então, Shiva querendo ser o próximo a lutar, por conta de que no fim das contas o Zeus acabou tomando o lugar dele durante o segundo round. Ele, o Shiva, é quem iria lutar contra o Adão, só que o Zeus se meteu no meio. Só que de novo o velhinho simplesmente tem a brilhante ideia de tomar mais uma vez o lugar do Shiva, não para que ele vá lutar. Porque agora ele mesmo fala: sinto muito, mas é de que a Grécia tem uma dívida que ela pretende pagar ela de volta. Os deuses gregos devem ali, por conta da morte do Poseidon, se vingarem pela morte de seu irmão. Ele vai mandar alguém da mitologia grega para acabar com o próximo humano. E é basicamente aí que a gente descobre de que o próximo deus que irá defender os deuses será nada mais, nada menos do que Hércules. A gente basicamente vê ali de que a Brunhilde, agora andando pelos corredores da Arena Valhalla, acabam se encontrando com o Hércules, que já emana uma aura extremamente forte, mas ao mesmo tempo ele é extremamente amigável, mesmo sendo um deus, porque ele inicialmente era um humano que foi divinizado, ele se tornou um deus. E agora meio que tem ele como um irmãozão, não só ela, acho que todas as Valquírias têm um grande respeito por ele, porque talvez dentre todos os deuses ele seja o único que tem de fato algum respeito e admiração pela humanidade. E ele, no fim das contas, acaba chegando aí para conversar com a Brunhilde, falando de que é ele quem vai lutar no próximo round do Ragnarok. Inevitavelmente, elas terão que lutar com quem eles meio que consideram seu irmão, mas a Brunhilde sabe de que não está ali em posição de desejar boa sorte ao Hércules, por estarem em lados completamente opostos, mas ela ainda assim deseja boa sorte. E o Hércules, ele tá fazendo tudo isso, no fim das contas, apenas pela humanidade. E é basicamente o Loki quem acaba descobrindo isso pra gente, porque ele percebe a conversa do Hércules com a Brunhilde, até achando de que ele possa, talvez, quem sabe, ser um traidor, mas não tem nada disso. O próprio Loki até tenta tirar o Hércules, tirar a seriedade toda dele, dizendo de que deve ser difícil para ele ter de lutar contra a humanidade.
Só que o Hércules vai lutar contra a humanidade, pelo próprio bem da humanidade. Porque ainda assim, por mais que ele tenha se tornado um deus, ele inicialmente ainda é um humano. E ele não tem vergonha de admitir isso. E ele mesmo fala ali pro Loki de que ele é completamente contra a extinção da humanidade. E ele ali acaba não podendo voltar atrás na decisão dos demais deuses, mas como representante dos deuses, indo lutar contra algum humano, ele quer lutar da melhor forma possível, quer ganhar quase que leso, coisa que não vai acontecer tão fácil assim, mas no fim das contas ele quer vencer sem nenhum arranhão, e depois vai pedir para que os deuses deem a salvação à humanidade. Só que não vai ser tão fácil assim. O próprio Loki acaba se questionando de qual lado o Hércules está. Mas o Hércules, bom, ele sempre está do lado da justiça. Eu acho que esse é o único deus que não tem como odiar. O Hércules, por mais que ele esteja do lado dos deuses, ele é mais amado do que talvez o próprio representante da humanidade que vai nesse round. Que bom, a Brunhilde basicamente vendo de que é alguém extremamente bondoso como o Hércules, por que não botar nada mais, nada menos do que o cara mais odiado, pior ser humano da face da Terra, um verdadeiro lixo, que seria o Jack, o Estripador. A própria Gore fica ali um pouco indecisa por saber para qual lado vai torcer, mas depois de descobrir quem vai representar a humanidade, eu acho difícil ter como torcer para o Jack, e a Brunhilde faz isso de propósito. Porque se ele é alguém tão bondoso, então eu quero ver ele encarar alguém tão maldoso, a verdadeira maldade da humanidade. E até por conta de ser o Jack o Estripador que irá lutar no quarto round, ele faz um pedido que o Hércules aceita tranquilamente, que é a mudança da arena para simplesmente se tornar Londres do século XIX. A gente basicamente vê de que pela primeira vez durante todo o Ragnarok a arena é mudada a favor de um humano, e a Brunhilde fez isso já esperando de que o Hércules iria aceitar. Ele nem sabe ainda quem é o humano contra o qual ele vai lutar, e a surpresa dele vai ser algo bem absurdo. Mas no fim das contas a gente tem um assassino que matou várias mulheres da vida. A melhor forma de falar isso, porque bom, um termo tanto quanto complicado de falar, né? Mas basicamente ele que carrega as trevas em seu coração, seu nome sendo o assassino mais infame da humanidade, é simplesmente ele, Jack o Estripador. E obviamente a humanidade odeia, porque o cara é um verdadeiro desgraçado. O assassino psicopata vai defender a humanidade para lutar contra um deus. Então o próprio Loki vê de que a Brunhilde continua tomando atitudes bem interessantes, algo até de costume dela, do feitio dela. Mas para lutar contra ele, teremos aquele humano que trouxe luz aos céus e à terra. O mensageiro da justiça que completou até mesmo os 12 trabalhos que Zeus lhe deu. Simplesmente o deus da fortitude, Hércules. E esse vai ser o confronto da verdadeira justiça versus o verdadeiro mal. O Hércules, que por sua vez, quando encara o Jack o Estripador, acaba vendo de que os últimos representantes que lutaram pela humanidade, Lubu, Adão e Sasaki Kojiro, eram todos seres humanos extremamente honrados, pessoas que de fato eram dignas de lutarem para levarem a humanidade à salvação. Só que logo quando chega a sua vez de lutar, no fim das contas ele acaba tendo de lutar com um verdadeiro serial killer, um assassino psicopata que brincou com a vida de várias mulheres sem sequer ter alguma empatia por outras pessoas. Ele mesmo até se questiona ali para Brunhilde por que ela fez isso. E a própria Gore, então, ela também decide ali se questionar o porquê disso, mas tem um baita de um propósito por isso. O Hércules, que até aí decide ali deixar o Jack impune caso ele desista automaticamente dessa luta. Senão, ele vai ser infelizmente obrigado a estraçalhar completamente o humano.
Só que o Jack, por mais que as chances de vitória sejam bem baixas, no fim das contas ele não vai desistir. Ele até agradece pelo Hércules por ter decidido aceitar o seu pedido de mudar a arena, por ter aceitado até a própria luta. Só que mesmo que o Jack seja extremamente odiado, ele ainda assim vai tentar. E é basicamente quando ele mostra a sua Volans, que é basicamente uma tesoura gigantesca. Uma arma até que bem apropriada para um assassino como o Jack, que é forte o suficiente ao ponto de cortar uma barra de ferro como se fosse um mísero pedaço de papel. Enquanto isso, a gente vê de que o Hércules até tenta atacar o Jack, só que o Jack, em vez de tentar contra-atacar ou bloquear qualquer tipo de golpe, no fim das contas ele apenas decide fugir. E quando o Hércules acaba chegando até onde o assassino está, ele simplesmente vê lá o Jack na sua hora do chá, simplesmente zoando completamente com a cara do humano que iria partir para cima dele para acabar completamente de vez com essa luta. Só que ele acaba parando diante do humano quando vê uma linha de piano extremamente afiada diante dele. Ele percebe de que isso seria nada mais nada menos do que uma armadilha do Jack. O Hércules ainda assim decide cruzar a linha, tendo então na sua direção várias e várias facas arremessadas, só que ainda assim, no fim das contas, diante do corpo divino do Hércules, armas humanas são completamente inúteis. Só que o Jack, ele sabe muito bem disso, mas ele prefere testar tudo por sua conta e risco, para ver o que vai de fato ser útil ou não na sua batalha. Nós vemos então de que simplesmente sentado ali tomando seu chazinho das 5, o Jack iria ser acertado por uma porrada absurdamente insana do Hércules. Só que antes dele acertar a sua clava no humano, nós vemos o Jack apontar uma arma para a cara do Deus. E não com o intuito de atirar na direção do Hércules, mas sim uma arma de gancho que dispara o seu gancho na direção de um prédio, para onde o Jack simplesmente, em vez de mais uma vez tentar confrontar o Hércules, ele simplesmente novamente decide fugir. O Hércules tranquilamente com um único salto consegue chegar na direção do humano, quando simplesmente arremessa-o no fim das contas contra uma parede, vendo então a sua tesoura gigantesca, o seu volume sendo completamente quebrado. E no fim das contas, esse seria teoricamente o fim do 4º round do Ragnarok, já que o Hércules deixou o Jack o Estripador completamente sem ataque algum. Só que não é bem assim, porque no fim das contas nós vemos ali a cara de surpresa não só dos deuses como também da própria humanidade, ao notarem de que o sangue de Hércules começava a pingar pequenas gotas no chão, simplesmente porque várias e várias facas haviam sido arremessadas pelo Jack o Estripador na direção do deus, perfurando o seu corpo. E essas não são meras facas humanas, porque no fim das contas o Volund do Jack não se tratava daquela faca gigante. O próprio Hércules até começa a entender diante ali dessa sua surpresa, e o Jack é quem faz questão de explicar de que aquela tesoura no fim das contas era uma mentira. Aquilo não era o seu Volund. Na verdade, a sua arma verdadeira se trata dessa sua bolsa que está ali amarrada na sua cintura. É simplesmente uma bolsa que é capaz ali de produzir qualquer tipo de arma, com apenas uma limitação de tamanho ao próprio tamanho da bolsa. Mas no fim das contas, o Jack cria as suas próprias armas personalizadas para se colocar no seu estilo de um verdadeiro cavalheiro diante do Hércules, extremamente estupefato com essa mentira do Jack nessa altura do campeonato.
a gente basicamente vê de que a humanidade é realmente desprezível. A própria humanidade já não tem mais muitas esperanças no Jack. E a própria Gore aproveita ali para se questionar porque ela não entende o porquê, no fim das contas, Abronhild escolheu logo esse cara. E tem-se um baita do motivo. Existe apenas um único lugar em que a humanidade é muito superior aos deuses, e é simplesmente na malícia. A malícia humana é algo extremamente forte, ao ponto de que até mesmo o mais virtuoso dos deuses cairia diante dela. E é por isso que Jack o Estripador foi o humano selecionado para confrontar o Hércules. O Hércules que com as suas mãos nuas simplesmente arranca todas as facas fincadas no seu corpo e destrói elas tranquilamente, dizendo então que vai esmagar tudo que o Jack mandar na sua direção. Enquanto isso, a gente vê no camarote dos deuses o Ares dizendo de que o Hércules não irá perder, pelo simples fato de que ele confia nele de todo o seu coração. Vemos então que o Jack, o Estripador, continua ali o seu ataque, desferindo várias e várias facas na direção do Hércules, que com a sua clava consegue bloquear a maioria dos golpes, mas ele acaba sendo apenas forçado a ficar na defensiva. Na plateia, enquanto isso, a gente vê que os únicos humanos que estão torcendo pelo Jack o Estripador são apenas bandidos, traficantes, terroristas. São de fato a verdadeira escória da humanidade, mas eles ainda assim acham de que o Jack terá alguma esperança de ganhar. Só que o Ares, ele conhece muito bem o verdadeiro poder do Hércules. E é basicamente aí de que ele, dentre todos os deuses, é o único que tem uma vontade maior do que qualquer outro. Uma vontade de que ninguém nunca pôde quebrar. É aí então que nós basicamente somos levados ao passado, na cidade de Tebas, quando o Hércules, basicamente ainda como Alcides, era simplesmente uma criancinha extremamente fraca tentando proteger o seu amigo Castor de alguns paderneiros, alguns caras que estavam fazendo bullying com ele. No fim das contas, ele acaba salvando o seu amigo, só que ele ainda assim possuía um corpo mais fraco do que qualquer um. Mesmo que ele tentasse salvar o seu amigo, ele ainda assim levava uma verdadeira surra. Só que, ao mesmo tempo, ele possuía a alma mais justa do que qualquer outro ser humano e nunca iria desistir frente às adversidades. Mesmo que eles acabassem ali se metendo em vários tempos de conflito, apanhando para várias e várias pessoas, até mesmo quando ele estava durante a caça, ele tentando capturar um javali, por exemplo, todo mundo morrendo de medo, o Hércules, ainda o Alcides, não importando o oponente encarado, ele sempre ficava na linha de frente e lutava pela justiça. Por mais que ele não fosse tão forte assim, ele no fim das contas iria continuar se esforçando para o bem do que ele acreditava ser o certo. Só que no fim das contas ele não era tão forte assim. Só que então aqueles mesmos baderneiros que faziam bullying com o Castor, o amigo do Alcides, falaram para ele sobre algo que poderia conceder a ele um poder equiparado ao de um deus, que era simplesmente a ambrósia, que é basicamente o sangue de Zeus. É um líquido que, caso algum ser humano tomasse, ele conseguiria um poder que se equipararia ao de um deus. Só que ainda assim, se fosse qualquer outra pessoa não digna o suficiente para beber esse líquido, morreria na certa. É até dito de que Aquiles ganhou seu poder ao beber a ambrósia, só que no fim das contas o próprio Alcides sabia de que aquilo não se tratava de uma mera historiazinha, ele sabia de que aquilo ali nunca iria garantir a ele a verdadeira força. Ele se viu por dois caminhos, entre o caminho mais fácil e o mais difícil. E no fim das contas, ele escolheu, sem pensar duas vezes, o caminho mais difícil.
fim de ganhar a força para proteger os justos e os certos ao ponto de que ele finalmente se tornou, dentre todos os humanos, talvez o mais forte de todos. Só que isso ainda assim não seria o suficiente para parar o julgamento divino, porque no ano de 2000 a.C. havia chegado durante a reunião dos deuses de que a humanidade seria punida. E como se tratava de um território da Grécia, a cidade de Tebas seria destruída pelo Ares. E é lá onde basicamente o deus da guerra se encontrava com Alcides, um único homem que simplesmente iria proteger os demais da sua cidade natal diante daquele deus. Só que ele era alguém esmagadoramente fraco diante de um deus. O próprio Ares derrubou o Alcides com um mísero chute, mandando ele para longe. Só que ele ainda assim nunca desistiu. O próprio Ares se vê surpreso por ver um humano com tanto potencial, e o próprio Hércules, ainda como humano, reconhecia de que os humanos eram frágeis. E esse é o motivo de que eles continuam lutando, porque eles necessitam de comida, de água, eles necessitam de várias e várias coisas para preservarem a sua vida. Em muitos momentos a humanidade acaba se desvirtuando do seu caminho e pendendo para o mal. Só que no fim das contas, mesmo por oscilar em certos momentos, eles sempre acabam crescendo. E esse é o espírito da justiça que reside em todos eles. E é isso que o Alcides é. Ele é basicamente a encarnação da justiça humana, que basicamente ele, diante de um Deus, mesmo não sendo forte o suficiente diante dele, ainda decidiu encará-lo para proteger aqueles que lhe eram importantes. E é no fim das contas que, conseguindo roubar ali do Ares, provavelmente, ele acaba pegando a Ambrósia, o sangue de Zeus, na qual ele decide apostar toda a sua vida em se opor aos deuses. Ele, sem pensar duas vezes, decide tomar o líquido, só que acaba sendo afetado por sérios efeitos colaterais. O seu corpo começa a quase que se dissolver diante de uma onda de calor desesperadora, só que, para surpresa de todas as pessoas, até mesmo de Ares, o Hércules conseguiu resistir a tal provação ao tomar Ambrósia e conseguiu o corpo no qual hoje, esse estado físico que ele está hoje, para confrontar o Ares e não deixá-lo passar pelos portões de Tebas. E ele sozinho conseguiria defender a sua terra natal. Vendo então a transformação do Alcides, a maioria dos soldados do Ares decidem partir na direção do humano para tentar pôr um fim na sua vida. Só que tudo se torna completamente em vão. Nós vemos basicamente que o Alcides humilhou geral. O próprio Ares vê de que seria completamente inútil, já que agora ele detém a força de Zeus. E é por isso que o próprio Ares decide resolver tudo isso com seus próprios punhos, dando então o início à luta de Alcides versus Ares, onde ambos basicamente lutam em pé de igualdade. O próprio Ares não consegue acreditar nisso, porque ele acerta já um golpe no Alcides, só que ele devolve ainda mais forte. Eles estão num nível de força bem igual, ou o Alcides até um pouco mais superior. E no fim das contas ele não esperava de que alguém sozinho iria destruir toda a sua vanguarda dos deuses. E ele mesmo fica surpreso de que pensar que haveria um humano que poderia enfrentar um deus de frente em frente. E até aí, quando os dois iriam desferir um soco um no outro, simplesmente chega o Zeus. O Zeus, como bom velhinho, simplesmente acaba ali impedindo a luta por conta de que é melhor a gente pôr um fim nisso tudo aí, provavelmente já esperando de que algo de ruim poderia resultar deste clash de punhos. E no fim das contas ele faz uma boa proposta pro Alcides, para ele simplesmente tornar-se um deus. O Alcides fica extremamente surpreso com isso, só que o próprio Zeus explica de que deixar o Alcides na Terra, depois dele ter tomado a Ambrósia, ele basicamente se tornou um deus, seria algo extremamente difícil.
ele tem um poder extremamente esmagador e ele conseguiria, mesmo que sem querer, destruir muita coisa. Então, a melhor opção por hora seria então levá-lo ali para ser um deus. E ele mesmo, o próprio Zeus, percebe de que ele é basicamente um aliado da justiça. Então, posição melhor para ele não seria do que o trabalho de um deus. Ele simplesmente defender a justiça, o que ele acha certo, tendo agora a posição de um deus. Só que o Alcides pede uma única condição em troca de se tornar um deus, de que basicamente após isto ele quer que o Zeus jure que nunca mais irá machucar a humanidade de novo. Bom, só que o Zeus no fim das contas meio que não cumpriu isso. A gente meio que vê por conta do Ragnarok que está acontecendo aí, e ele planejava destruir a humanidade. Mas o Zeus aceita muito bem. Ele mesmo vê ali de que em troca o Alcides será aquele que liderará a humanidade ao caminho certo. E é basicamente depois de cumprir os seus 12 trabalhos, Hércules acaba se tornando ali quem ele é hoje, o deus da fortitude. Hércules então acabou, em respeito à esposa de Zeus, Hera, ele foi agraciado com parte do nome dela, se tornando então Hércules, e assim ele se tornou um deus. E nós então voltamos ali para a arena do Ragnarok, vendo de que o Hércules destrói qualquer tipo de ataque que o Jack desfere na sua direção. O Jack até fica um pouco surpreso com isso, mas ele já rapidamente puxa ali da sua bolsa simplesmente um guarda-chuva. Um guarda-chuva que ele simplesmente iria utilizar para bloquear o golpe do Hércules. E até aí o Jack fica zoando sobre sempre estar preparado para a chuva. Então ele mesmo questiona ao Hércules o que ele irá fazer de frente ao mal. E o Hércules simplesmente responde: é algo simples, eu simplesmente esmago de frente. Nós vemos então de que o Hércules começa a ativar basicamente o seu poder. A tatuagem que estava no braço do deus começa a se expandir cada vez mais, e o próprio Ares entende o que é isso. E no fim das contas, esse é o seu poder, o êxodo Hércules. Ele consegue basicamente utilizar o poder dos 12 trabalhos que ele acabou cumprindo para se tornar um deus. E ele simplesmente ativa o poder do poderoso leão de Nemeia. O êxodo Hércules. A gente basicamente vê de que o seu cajado, essa clava gigantesca do Hércules, acaba tendo a sua ponta transformada na cabeça de um leão, quando ele simplesmente, utilizando o poder do primeiro trabalho, o leão de Nemeia iria partir numa onda de ataque insana na direção do Jack. O Jack, que nisso acaba sendo completamente inútil e é arremessado completamente para longe, chocando-se contra um prédio, e a própria multidão vê ali um delírio de que acabou pro Jack de certa forma. Só que não é bem assim. Por mais poderoso que o Hércules seja, essa técnica dele ainda tem um grande efeito colateral. Nós percebemos basicamente que a tatuagem do Hércules começa a aumentar de tamanho. E isso daí é porque antes de ele ser coroado como um deus, ele teve que completar 12 trabalhos e em troca obteve 12 técnicas divinas. Só que entretanto, por mais poderoso que esse poder seja, para botar ali em pé de igualdade, ele também deve ter um grande risco em troca. Por isso que quanto mais, toda vez que ele usar, cada vez mais que ele usar essas técnicas, o seu êxodo Hércules, a tatuagem vai aumentar cada vez mais de tamanho no corpo do deus. E isso até mesmo para um deus seria uma dor infernal. Só que o Hércules não mostra sequer sentir um pingo de dor, por mais que esteja, por exemplo, saindo fumaça da pele dele.
O Loki basicamente percebe que é um ataque baseado na resistência do Hércules, porque enquanto ele conseguir resistir à dor dos 12 trabalhos, ele vai ganhar. Só que tem um porém, ele tem claramente um limite. O próprio Loki questiona o que aconteceria se a tatuagem simplesmente envolver todo o corpo do deus. E ele simplesmente morreria sem sombra de dúvidas. E é um poder extremamente poderoso, só que pode ser apenas ativado em troca de boa parte da vida do Hércules. Só que ele ainda assim pretende usar essas técnicas contra alguém como o próprio Jack o Estripador. O próprio Ares fica um pouco surpreso com isso. Só que o Jack simplesmente acaba se levantando meio ileso até. Ele recebeu um golpe, mas ainda tá bem. Simplesmente até falando ali sobre o trabalho agradável, o remédio da canseira. Ele simplesmente se levantando diante do Hércules, que simplesmente fica surpreso por conta de que ele ainda está de pé. Mas esse foi apenas o primeiro ato desta luta de ambos, porque agora que nós iremos prosseguir para o ato 2 do confronto de Hércules versus Jack o Estripador. O Jack basicamente agarra uma espécie de gilete gigante e arremessa na direção do Hércules, que consegue desviar do golpe sem muitos problemas. Só que enquanto isso, o Jack simplesmente vai arremessando várias e várias facas na direção do deus. Golpes que são completamente inúteis, só que ainda assim a mesma gilete que ele havia arremessado começa a, como um bumerangue, voltar para o Jack, indo acertar em cheio o Hércules. Só que o Hércules ainda assim continua bloqueando todos os ataques, enquanto está apenas sendo forçado a se defender. Só que depois que ele consegue destruir boa parte das lâminas que um humano joga em sua direção, ele conseguiria ficar cara a cara com o Jack, que é forçado a recuar para desviar do ataque do deus. Só que nas últimas ele ainda assim consegue desviar, quando ele aparentemente começa a voar. Só que, bom, não é exatamente isso. O Jack, na verdade, está apenas em pé em cima de várias e várias linhas de piano extremamente finas, que ele acabou fazendo toda uma armadilha sem que o próprio Hércules percebesse, para mostrar o quão surpreendentemente é o humano. E ele basicamente consegue fazer essa armadilha para ficar simplesmente em pé de igualdade contra o Hércules, porque ele acaba lançando várias e várias lâminas suas na direção do deus. Simplesmente elas começam então a ricochetear nessas linhas de piano, tomando trajetórias quase que inevitáveis de se prever, e o próprio Jack zoando de que se eu ainda tivesse aquele guarda-chuva eu até lhe emprestaria, porque simplesmente nós vemos uma chuva de lâminas atingindo o deus, e ele acaba tendo boa parte do seu corpo perfurado por conta das lâminas que o Jack arremessa, tomando trajetórias bem inesperadas. Só que ele simplesmente decide utilizar o seu sexto trabalho. O topo, basicamente, do bastão do Hércules acaba tomando a forma de uma águia, uma espécie de pássaro gigantesco, ativando então o sexto trabalho do seu êxodo hérculeo, as aves do Stínfale. Ele simplesmente cria uma cortina de ar que arremessa todas essas lâminas para longe, quase que acertando o Jack, quando nós então vemos o Jack usando a sua própria capa para se defender da maior parte dos ataques, e ele então percebe rapidamente um pouco sobre o quão brilhante é a alma, a cor da alma do Hércules. Algo que ele nunca esperaria ver isso de alguém como o Hércules. Mas nós vemos então o Jack já entrando no modo ainda mais psicopata, pedindo um pouco de desculpas ali
pelo Jack ter se perdido em meio a seus devaneios. Ele então fala de que agora apenas que a luta vai começar por conta dessa ser a primeira vez do Jack lutando contra um deus. Mas a loucura que o Jack carrega ainda vai trazer muitos problemas pro Hércules. Mas isso daí já é coisa para um outro vídeo, galerinha. Eu já vou tendo que ficar por aqui. Só que antes de realmente acabar o vídeo, eu peço para vocês deixarem o gostei, se inscreverem no canal, ativarem o sininho das notificações para receberem novos vídeos do canal. Se vocês quiserem mais Shumatsu no Valkyrie, eu trago aqui para vocês. Mas então, falou, valeus e fui!